Vamos fazer pão, minha gente! A nossa Semana do Pão foi um sucesso. Quero dar parabéns para Melissa, a nossa produtora do quadro de culinária. Gente, aprendemos a fazer pão de abóbora, pão de banana, pão de calabresa, pão de queijo colorido. E hoje a gente celebra com... Eu não sei se eu posso falar que é o meu pão preferido, porque eu amo pão. Então, pintou um pãozinho, eu amo. Mas esse é um dos meus preferidos. É o pão australiano. E quem ensina é a Soninha, chefe de cozinha. E eu tô muito feliz que você tá aqui. Seja obrigada. muito bem-vinda. É a sua primeira vez com a gente? É a primeira vez. Que coisa boa! Obrigada. A Soninha, ela é chefe de cozinha. Ela tá aqui com uma doma bonita. É Sônia Fiore. Sônia Fiore. E ela faz um monte de coisas boas. Mas esse pão me contaram que não tem pra ninguém. É verdade. Que você arrasa. É verdade. Então... fique à vontade, a casa é sua. Eu vou passar para esse lado de cá, vou te ajudar passando os ingredientes, mas já podemos começar até, certo, tá bom? Tá certo. Esse é o pão australiano, é aquele pão que ele tem uma corzinha meio escuro. Ele quentinho, geralmente nos restaurantes. Esse é aquele que tem lá naquele restaurante australiano famoso? Isso. Aquele... Isso Sabe mesmo. qual que é? Isso mesmo, bem quentinho, todo mundo gosta muito. Todo mundo sabe qual que é, né? Exatamente. Que a gente às vezes quer ir lá só para comer o pão. Exatamente. Mas vamos embora aprender então aqui. Vamos sim. Então, nós vamos começar, tem os ingredientes, nós vamos utilizar duas farinhas, a farinha de trigo e a integral, Tá. que faz parte. Então, nós vamos começar, a gente sempre dá preferência para começar com os secos. Então, aqui nós temos a farinha de trigo. Eu vou passar a quantidade, são 300 gramas de farinha de trigo e 300 gramas de farinha de trigo integral. Integral, isso. Aí nós vamos colocar o açúcar mascavo, que ele também faz parte do pão para deixar ele na cor mais escuro. Ele vai dar esse tom escuro. Exatamente. São 60 gramas de açúcar mascavo. Isso. Já as duas farinhas também já não fica aquela coisa branquinha, porque a farinha integral já é mais escura, vem o açúcar mascavo já escurece um pouquinho mais. Exatamente. E aí nós vamos usar também aqui o cacau. Tá. Ah lá. E vão, deixa eu ver quantos de cacau, 25 gramas, 25 de gramas cacau de em cacau. pó. Mexemos então, vamos dar uma, não sei se a gente consegue, o meu bowl é um pouquinho alto, mas nós vamos mexer primeiro todas as farinhas, que é para facilitar na hora da gente... Repetindo então, para quem tá anotando aí as farinhas, 300 gramas de trigo, 300 de trigo integral, 25 gramas de cacau e 60 gramas de açúcar mascavo. Isso mesmo. Mexemos, vamos colocar também, tem o sal. Tá. Agora vamos colocar a parte da manteiga, que é onde vai dar mais cremosidade. E tá tudo pesado, porque assim, quem é chefe, quem trabalha com pães, sabe que se você fizer direitinho na balança, não tem erro, fica perfeitinho. Se a gente colocar a quantidade de xícara, aquela xícara no tamanho, né? Aí já Exatamente. complica um pouquinho mais. Exato. Então, por isso tá com o peso certinho, usa uma balancinha para você não errar. Exatamente. Importante também é peneirar, porque Tá. às vezes você tem a farinha guardada, o açúcar mascavo, ele é um açúcar um pouco mais grosso. Então, peneirar também os ingredientes é muito importante. Soninha, aqui você colocou 6 gramas de sal e você colocou... Aqui tá escrito gordura, mas é uma manteiga? É uma manteiga. Então você pode usar manteiga ou margarina, Pode. é isso? Ou margarina, porque às vezes a dona de casa, ela quer fazer o pão, ela fala assim, mas a receita manda manteiga, eu não tenho manteiga. E fala, então meu pão não vai dar certo. Não, não é verdade. Assim como eu coloquei o cacau. Mas às vezes a pessoa não tem o cacau em casa, ela tem um achocolatado. Ela pode usar o achocolatado. Muda um pouquinho a textura. Vai ficar um pouquinho mais doce, talvez. Às vezes, porque o cacau ele é mais escuro. Você usa um achocolatado, ele é mais claro. Então ela vai falar assim, nossa, mas por que o meu pão não ficou igual? Na verdade é só a coloração ou uma textura que muda. Então são 30 gramas de manteiga, margarina ou gordura vegetal para 6 gramas de sal. Isso. E aí ela tá usando agora o melaço de cana, são 100 gramas de melaço de cana. O melaço de cana também é o mesmo problema que a gente tem com o chocolate. Às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho melaço de cana. Tem mel? Pode usar o mel. Tem um outro produto que vende no mercado que não é nenhum desses dois? Pode usar. Não vai mudar em nada. Que é aquele que é barato. Exatamente. Não é caro. Exatamente. Não é caro. Que bom, né? Aqui eu já estou misturando os ingredientes. Eu poderia fazer também na batedeira. Tá. Porque às vezes a pessoa fala assim, tem o problema de você ficar mexendo, dói a mão. Então ela pode usar a batedeira.
Aqui eu acho que é mais fácil misturar com as mãos. Gente, para fazer um pão na mão, passar um pouquinho do teu amor nesse manuseio, isso tudo também faz parte, né? Isso. Lembrando que todos os pães apresentados essa semana estão no nosso site, redevida.com.br/Vida Melhor. Quando começou a semana, eu fiz uma promessa que eu não cumpri, podem puxar minha orelha. Eu disse que eu ia postar nas minhas redes sociais, não postei. Mas eu vou postar, eu começo a postar hoje, então eu vou até domingo, tá? E eu posto as 5 receitas bonitinho. Ou então posto tudo uma de uma vez, né? Uma atrás da outra, tudo bem também. Vou postar pra vocês, prometo. Olha, tô misturando, eu tô pondo água aos poucos. Tá. Porque às vezes tem, dependendo da farinha que você usar, ela pede um pouquinho mais de água, um pouquinho menos. A temperatura ambiente, se está muito calor, se está frio, se o tempo está chuvoso, interfere também. Por isso que é importante ir acrescentando bem aos poucos, para ir sentindo. Tem gente que está me perguntando qual foi o pão mais gostoso, Cláudia. Gente, cada pão o seu jeitinho, né? O pão de abóbora da segunda-feira foi bem gostoso. O pão de queijo colorido estava maravilhoso. Depois eu amei o pão de banana. Olha, eu acho que o pão de banana foi o que mais me pegou. Aí teve a rosca de ontem, de calabresa, que também estava sensacional. E hoje eu ainda vou provar o pão da Soninha. Espero que você goste. Né? A Soninha é amiga do Bip Bip. O Bip Isso. Bip é o nosso querido chefe também, foi produtor musical, ainda é tão querido, né? Ah, ele é uma pessoa incrível. Ele é demais. Eu posso mandar um beijo para ele? Eu não sei se eu vou deixar. Viu? Bip, um grande beijo, obrigada. Ele que me ajudou a vir aqui, é um grande amigo. E quero mandar um beijo bem grande pro meu amigo Bip. Ele é muito querido. Beijão enorme, viu? Volta rápido. E ele com aquela coisinha fofa que agora ele tem, aquela filhotinha, aquela esposa linda. A Maria. Vocês estão todos de parabéns. Olha, você vê como a massa é uma massa, ela não é muito seca. Tá. É uma massa até que meio pegajosa. Ó, a Sônia tá no Facebook, é Sônia Fiore. Sônia, você dá aula? Olha, eu estou pretendendo esse ano. Tá. A minha meta de 2017 é começar a dar aula. Então nós vamos começar agora com alguns filmes no Facebook, dando dicas, dando receitas, Perfeito. Coisas bem práticas para quem está começando. E aí já preparando as aulas para a turma que quer aprender de forma presencial. Entra no Face e faz amizade com a Sônia. É Sônia Fiore, tá? Sônia Fiore. Se você quiser mandar um WhatsApp, quem quiser encomendar alguma coisa gostosa com você, o que você faz além dos pães? Eu faço comida quente, a cozinha quente, que eu adoro também. Então eu faço massas caseiras. Meus produtos eu não uso nada industrializado. Comida de verdade. Isso, de qualidade, uso produtos orgânicos também. Sou muito voltada para a linha vegetariana. Que legal. E um pouquinho da vegana. Perfeito. Né? Você sabe que tem um canal no YouTube, até o pão de banana que eu falei ainda há pouco, que a gente aprendeu na quarta-feira, foi feito pela nossa culinarista, que ela faz comida vegana. E o canal dela no YouTube é muito legal, que é o VegTube, você conhece? Conheço, até vi ela aqui muito apresentando. Bacana, muito sensacional, bacana. Adorei. E aí eu gosto de juntando assim as pessoas, porque eu acho que unido a gente fica mais forte, exatamente, né, Soninha? exatamente. Então, ó, você vai lá no Sônia Fiore e já faz amizade, já fica por dentro de tudo que a Sônia tá preparando aí de bom pra gente esse ano. E quer encomendar? Manda um WhatsApp pra ela, Com 011 9 7011 1310. 011 9 7011 1310. Fica fácil assim. Sim, as pessoas podem entrar em contato. Eu tenho o maior prazer em poder ajudar, dar informações. Vão na minha cozinha, eu vou na cozinha da pessoa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Depois que a gente agregou tudo bonitinho, como você está fazendo, precisa esperar esse pão crescer? Isso. O que acontece? Então, eu fiz a massa. O ideal agora, eu vou abrir ela um pouquinho, tá? Esse é o primeiro passo dela. Eu vou fazer ela, deixa eu pegar minha forma. Hoje eu vou fazer então ela em 2 versões. Ela aqui na forma quadrada. Então eu vou abrir. Como a gente não tem muito espaço, mas eu poderia abrir mais. Abri, eu enrolei. Tá. Importante aqui no pão, sempre é importante essa parte ficar para baixo.
Porque se você põe para cima, aí a dona de casa fala assim, meu pão abriu. É justamente porque na hora que for pro forno, abre mesmo. Aí você, o importante também aqui, nas bordas, você sempre fechar o pão. Tá. Essa é a primeira parte. Então, viria aqui. Bota na forma. Bota na E forma. espera crescer. Durante mais ou menos 40 minutos. Tem que estar coberto? Tem que estar coberto. Eu dou uma dica para a dona de casa que, se ela, como o ambiente às vezes não pode estar tão quente, se ela pegar o forno dela do fogão, liga mais ou menos uns 5 minutos. Desliga, põe o pãozinho lá bonitinho, deixa por 40 minutos. Após 40 minutos, ela viria com uma lâmina, cortaria, onde nós vamos fazer. Pode ser uma faquinha, viu, gente? Mas tem que estar bem afiada. Bem afiadinha. Porque se não tiver, ela vai rasgar o pão. Tá. Isso para aqueles pães, você vê que eles estão todos desenhados. Tem desenho, né? Fica lindo. É justamente a lâmina que deixa ele bonito. Aí vai pro forno. Não, aí você deixa mais 40 minutos para ele crescer. Ah, então 40, corta, fecha de novo, mais Isso. 40. Quando você faz a lâmina, uma das características do pão é você colocar o fubá, que faz parte, que é aquela parte branquinha ali do pão. Colocou. Então, essa parte seria o meio para você fazer uma segunda fermentação. Cresceu, aí você vai pro forno e deixa mais ou menos 40 minutos. Forno alto? 180. 180 graus. Pegou? Eu vou repetir essa receita. Eu volto aqui já já, Soninha, porque certo. agora é assim, a turma em casa tá com água na boca, eu também fico. Aí a gente fica com a água na boca esperando um pouquinho juntos, né? Então são 300 gramas de farinha de trigo, 300 gramas de farinha de trigo integral, 60 gramas de açúcar mascavo, 30 gramas de gordura, 300 ml de água, 30 gramas de fermento biológico, 6 gramas de sal, 25 gramas de cacau em pó e 100 gramas de melaço de cana. Vamos de volta aqui com a Soninha. E este pão maravilhoso. O cheiro tá bom, né? Tá muito bom. Que máximo. Bom, alguma dica final? Olha, Cláudia, é que aqui eu tinha falado para você em 2 versões, então a gente fez esse de forma. Esse, como ainda a gente fez agora, ele não cresceu, mas aí a gente teria a opção de fazer de pão de hambúrguer. Tá? Olha que bárbaro. Então ele agora tá pequenininho, tem as 2 fermentações, ele vai ficar no tamanho normal. É um pão assim, quando você faz, você acha que ele é um pão pesado e ele não é tão seco. E aí você fala, nossa, parece que meu pão não deu certo, mas não é. Depois que você põe no forno, ele fica um pão super leve. Que delícia. E para você assim comer numa refeição, antes da refeição, como entrada, ele quentinho é muito gostoso. É irresistível. Você anotou a receita? Anotou os contatos da Soninha? Sônia Fiore ou no som.fiore@gmail.com. Acompanha, segue a Sônia lá no Face pra você ficar por dentro de tudo que ela tá preparando pra este ano. Qual que eu provo, hein? Eu vou te dar esse que já veio fatiado. Ó. Vou pôr uma geleia de morango caseira. Põe a geleia de um lado só, que eu quero provar um lado pão puro. Qual é a temperatura do forno? A produção tá pedindo pra gente falar. 180 graus. 180 graus. Aproximadamente 40 minutos. Ai, gente, deixa eu mostrar uma coisa que eu acho o máximo em pão. A casquinha tá crocante e o miolo tá molinho. Isso pra mim é tudo de bom. Eu quero comer primeiro o pão puro, sem a geleia. Que delícia! Muito gostoso. Perfeito. O sabor daquele pão lá daquele restaurante. Sim, O mesmo. Amei. ele é um pão gostoso. Agora com realmente. geleia. Se puro já tá bom, com geleia então? Melhor Nossa. ainda. Muito melhor. E você viu, não é um pão difícil de fazer. Às vezes as pessoas falam assim, é o pão australiano. O nome, aí você fala assim, nossa, deve ser uma coisa muito sofisticada. Mas não é, né? Mas você viu. Vamos repetir os ingredientes? Vamos. 300 gramas de farinha de trigo. 300 gramas de farinha de trigo integral. Açúcar mascavo, São 600. 60 gramas. 60 gramas. 60. 30 de gordura, que pode ser manteiga, margarina. 300 ml de água. 30 gramas de fermento biológico. 6 gramas de sal. 25 gramas de cacau e 100 gramas de melaço de cana. Muito bom, muito obrigada, Soninha. Imagina. Uma querida. Obrigada, eu que agradeço. Gente, faz, dá certo, é maravilhoso, tá?